Então, a ideia aqui é determinar o campo vetorial, se é conservativo, né? Determinar se ele é conservativo. Se ele for, encontrar a função f, ao que del f seja igual ao campo, tá bom? Exercício 13 dessa função aqui, então. Vou trabalhar aqui, então. 16.5, né? Seção 16.5. E aí o exercício é o 13. A função é isso aqui, ó, f de x, y. Z é igual a y ao quadrado, z ao cubo i, mais 2xy, z ao cubo j, mais 3xy ao quadrado, z ao quadrado, k. Primeira coisa, é para determinar se é um campo conservativo. A gente pode fazer de dois modos. O primeiro modo é o que a gente acabou de ver, ou a gente viu aí em exercícios anteriores, que é usando aquele testezinho lá, ó, del P, del Y, tem que ser igual a del Q, del X. Se isso aqui for verdadeiro e você tiver num domínio, né, que não haja problemas, né, que seja uma região simplesmente conexa, simplificando, que não tenha buraco, não é isso? Que não tenha problema, é o caso nosso aqui, se você olhar, aqui o domínio é qualquer x, y, z. Você tem um resultado aí sem nenhum problema. Então, você pode usar esse teorema, né? Que, na verdade, esse teorema é uma recíproca já, né? Se um campo é conservativo, então isso aqui funciona. Aí a recíproca também é verdadeira, se o domínio estiver bem definido conforme o teorema, né? Se isso aí for verdadeiro, o campo é conservativo. Então, a primeira coisa é a gente saber se é um conservativo, é um campo gradiente ou não, tá? Primeiro modo, então, fazendo esse teste aqui, tá? Del P, del Y vai dar 2yz ao cubo, tá certo? E del Q, del X, deriva isso aqui em relação a X, 2yz ao cubo. Então, por esse teste, a gente verificou que é um campo conservativo. Agora, o segundo modo que eu queria que vocês pensassem e revisar com vocês é usando o rotacional, tá bom? Porque a gente tem uma propriedadezinha que o hot de f, se ele for igual a zero, isso implica que o campo é conservativo também. Então, é uma alternativa, entendeu? E como a gente está fazendo revisão e trabalhando nesses temas, então vamos fazer o rotacional aqui, ó, hot de f, para relembrar como é que faz o hot de f. Ele é calculado a partir desse determinante, tá? IJK, del x, del y, del z, e aqui o PQR, né? PQR, respectivo. Então, a gente tem ali y2z3, 2xyz3 e 3xy2z2. Certo? Podemos repetir aqui as colunas, del x, del y, e aqui o y ao quadrado z ao cubo e o 2xyz ao cubo e desenvolver esse determinante aí, tá bom? Então, lembrando, se der zero, conservativo. Se não der, não é conservativo. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Primeiro aqui, o que significa eu fazer isso? Significa que eu vou pegar essa expressão e ela vai estar sendo derivada, né, isso em relação a y. Esse operador del aqui, ele tem essa função, por isso que ele está vazio ali. Ele deriva o que ele está relacionando ali em relação a y, tá? Então, derivando isso aqui em relação a y, a gente vai ter 6, é isso? Porque y ao quadrado vai ficar só 2y. Então, 3 vezes 2, 6xyz ao quadrado i. Certo? Mais, agora aqui no j, ó, derivando isso aqui em z,
vai ser 3y ao quadrado, z ao quadrado. Isso, j, tá? E por fim aqui o k, esse com esse com esse, derivando isso aqui em x, vai ficar 2yz ao cubo, 2yz ao cubo k. Tá bom? Agora vindo do lado contrário, ó, assim, e lembra que tem que mudar o sinal, né? Derivando isso em y, 2yz ao cubo. Negativo, porque tem que mudar o sinal. Vou colocar aqui embaixo, só para vocês verem que vai aparecendo simétrico certinho, ó. E já dá 0. Agora no i, que a gente sabe que é conservativo, né? Que a gente já viu aqui atrás. Opa, aqui na primeira, né? A gente já sabe que é conservativo. Então, com esse outro teste, já vou colocar um embaixo do outro, que vai ter que já eliminar certinho. Vai ter que aparecer menos isso aqui, j, e menos isso aqui, i, tá bom? Então, o i agora. Derivando isso aqui em z. Z ao cubo fica 2z. Então, 2 vezes z ao cubo fica 3z ao quadrado. 3 vezes 2, 6. X, y, z ao quadrado. I, só que negativo, porque está no outro sentido, né? Então, menos 6x, y, z ao quadrado, i. E, por fim, isso aqui derivando em relação a x. Vai ficar 3y ao quadrado, z ao quadrado. Menos, por causa da ordem ali, j. E nota que isso aqui dá 0. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, anula. Entendeu? Duas opções aí de fazer um teste, então. Bem interessante, tá? Então, o campo é conservativo. Agora, eu vou fazer rapidinho como é que a gente acha a função f aqui nesse caso, tá? Lembra que a gente fez aí, lá atrás e ela era uma expressão mais simples, né? Essa aqui está um pouco mais completa. Um pouco, né? Porque vai usar o z e tal, mas ela também é um cálculo muito simples de fazer. Vocês vão ver aqui. Eu vou fazer rapidinho para a gente passar para a próxima já, ganhar tempo. Bom, então a gente tem o f em x, que vai ser y ao quadrado z ao cubo. A gente tem uma derivada em y, que vai ser 2xy z ao cubo. A gente tem uma derivada em z, que vai ser 3xy ao quadrado z ao quadrado. Certo? Então, a gente usa todo aquele processo, né? A gente pega isso aqui, tá derivando, integra, que a gente já resgata pelo menos uma boa parte dessa função original. Integrando em x, vai ficar o quê? Vai ter que aparecer a variável, repete o y ao quadrado, z ao cubo, mais uma constante. Mas só que essa constante é uma função de y e z, tá? Que tem duas variáveis ali ainda, duas letras ali em aberto ali. Então, qualquer função de y e z é uma constante. Anota que a gente já tem uma expressão, né, original, que só falta a gente encontrar isso. Para a gente definir a função original, então. O próximo passo para eu tentar definir o que é isso é comparando com a derivada em y. Se eu derivar essa expressão em y, eu tenho como comparar, porque eu tenho a derivada em y já. Eu tenho uma base para comparar. Então, derivando em y aqui, ó, x ao quadrado, tal, tal. Derivando em y, vai ficar 2x, y, z, 3 mais g em y de yz. Nota que comparando, a gente sabe que a função original derivando em y só pode ter isso. A nossa tem isso e mais um pouco. Então, isso nos indica o quê? Que esse g em y, de yz, é igual a 0. Porque ela só pode ter isso aqui, né? É um dado seguro isso aí. Então, nossa derivada em y é 0. Isso indica o quê? Que eu posso integrar também de um lado e do outro. Eu vou ter a g de yz, vai ser aqui só uma constante, né? Integral de 0, indefinido, né? Vai sobrar uma constante. Mas que constante é essa?
Quando você tem uma função desse tipo, a sua constante, então, vai ser qualquer função de z. Qualquer função em z é uma constante. Não só um número, tá? E a gente pode voltar e colocar aqui, ó. Então, portanto, a nossa função x, y, z é igual a x, y ao quadrado, z ao cubo, mais h de z. Mas a gente ainda não sabe quem é o h de z. Qual a estratégia para a gente tentar descobrir? Derivar em z e comparar com essa expressão ali, tá bom? Então, a gente pode fazer a derivada em z daquela expressão. Aqui, ó, derivando em z. 3x y ao quadrado, z ao quadrado. E derivando isso aqui em z, vai ficar assim. 3xy ao quadrado, z ao quadrado. 3xy ao quadrado, z ao quadrado. Nota que tem que ser isso. O nosso deu isso e mais isso. Então, isso aqui é igual a zero. Nota, nem sempre vai dar essa moleza aí. Sempre dando zero, dando zero, dando zero. Não, esse exercício aí que deu essa moleza. Tá bom? Mas há momentos que isso aqui vai ter um valor x que você vai ter que calcular certinho, tá? Integra aqui, integra aqui. Agora sim, o h de z é uma constante k qualquer. Portanto, a nossa função aí original, que nós estávamos em busca, é justamente essa aqui, ó, xy ao quadrado, z ao cubo, mais uma constante. Pronto. Fácil, fácil, tá? É isso que o problema estava tratando. Se você fizer o gradiente disso aí, com certeza você vai achar isso aqui, ó, sem muito problema. Você pode tirar a prova real. Ó, aqui, ó, derivando primeiro em x. Derivando isso em x, fica y ao quadrado, z ao cubo. Olha aqui, ó. Derivando em y, tem que ficar isso aqui, né? Então, vamos lá, derivar em y. Fica 2xy ao cubo. 2xy ao cubo. Derivando em z, tem que ficar isso aqui. Derivando isso aqui em z. 3xy ao quadrado, z ao quadrado. 3xy ao quadrado, z ao quadrado. 3xy ao quadrado, z ao quadrado. Entendeu? Então, fazendo o gradiente disso aqui. Então, essa é a função, de fato, original, cujo gradiente gera aquele campo. Tá? Deixa eu ver o que mais aí. 16.6. Vamos para o exercício 41. Eu peguei alguns aqui tranquilos, tá bom? Mas prepare-se que tem os dois últimos, eles são um pouco mais puxados, tá? A parte teórica deles. Aqui na lista 16.6, você tem que calcular a área sobre superfície, tá? É esse o contexto. Nós vamos fazer o exercício 41, que ele simplesmente pede você calcular a área da superfície. Que superfície é essa? Essa aí que está sendo mostrada, tá? A parte do plano, x mais 2y mais 3z igual a 1, que está dentro do cilindro. Está dentro do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Ok? Dá até por curiosidade, a gente vir aqui, ó, fazer assim, ó. Quer ver? Vou só dar uma visualizada nessa figura, nessa forma. Está querendo travar aqui. Então, eu vou mostrar para vocês esse plano, esse cilindro, e o que a gente tem que calcular. Cadê o negócio?
Oxente. Só um segundinho. Aqui estavam sobrepondo a outra. Então, x mais... x mais 2y mais 3z igual a 1. Aqui, então a gente já tem o primeiro, o plano aqui, né? Agora, o cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 3. Então, a gente tem esse cilindro, né, de vermelho. Tem o plano aqui de azul. E você tem um corte. Ele quer que você calcule só, ó, vou mostrar de cima para baixo, só aquilo lá, ó. A área aquela parte a parte do plano que está, né, contida no cilindro, conforme está aqui, ó. Está dentro do cilindro. Certo? Então, é uma questão interessante. Se você lembra, lá a gente tinha algumas fórmulas para calcular a área da superfície. Se você perceber no nosso caso aqui, do plano, você pode isolar o z, 1 menos x menos 2y, e divide todo mundo por 3, né? 1/3 menos x sobre 3, menos 2/3 de y. Você tem uma expressão em função de z. Então, lá, para cálculo de área, a fórmula para calcular a área, quando você tem uma expressão em z, essa integral dupla, raiz quadrada de 1 mais del z del x 2 mais del z del y ao quadrado aqui dA sobre d. Aí se torna fácil, né? Você tem aqui a expressão em z, que você vai substituir aqui, e é fácil você trabalhar o domínio dela, né? Por conta disso aqui, ó. O domínio dela vai estar dentro lá do cilindro, né? Que é esse circunferência de raio, raiz de 3. Então, vamos lá. Aí vai ficar uma questão, depois que você entendeu isso, né? Uma questão simples. Até entender isso, que você vai trabalhar com essa perspectiva, de repente você se bate um pouquinho para saber que tipo de abordagem você trabalha com isso, tá? Mas entendendo que dá para você isolar o z e trabalhar nessa perspectiva, aí vai ficar fácil, né? Vamos calcular a parte isso aqui, ó. Para a gente só substituir lá, del z, del x. Derivando isso aqui em x, a gente vai ter o quê? Menos 1/3, né? Del z, del y. Derivando isso aqui em y. 0 a 0, menos 2/3. Bem simples, né? Então, vamos lá. A área da superfície ali, então, vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais menos 1/3 ao quadrado mais menos 2/3 ao quadrado, tudo dentro da integral e de A. Essa área vai ser igual. Aqui vai ficar 1 mais 1 nono mais 4 nono, não é isso? Dentro da raiz. dA. Isso aqui dentro. 5 nonos mais 1. 5 nonos mais 1. Que vai dar 14, não é isso? 14 nonos. Dentro da raiz. dA. Integral dupla. Sobre a região D.
Isso aqui é a área. Nota que esse 9 pode tirar 3, não é isso? Então, vai ficar... E o raiz de 14 é uma constante, né? Então, vamos colocar aqui para fora. Raiz de 14 sobre 3, integral dupla. E isso aqui, pela propriedade, é a área, não é isso? Da região desse domínio. Aí vai ficar fácil, né? Raiz de 14 vezes 3. Qual a área disso aqui? A área de D, né? Qual a área? E vamos ver lá. O domínio, se você olhar de cima para baixo, ele vai basicamente descrever o domínio. Ó. O domínio é esse negócio aqui, ó. Aí você vai projetar no XY lá embaixo, essa é a região do domínio. Que região que forma? Qual a área dela? Há uma circunferência, né, circunferência de raio 3. Então, você vai, ao invés de você desenvolver uma integral dupla inteira, você vai usar uma propriedade. Você vai ter aí raiz de 14 sobre 3, vezes aquela área que é π, r, o raio ali é raiz de 3 ao quadrado, tá bom? Então, a área vai ser igual a raiz de 14 sobre 3, vezes π, raiz de 3 ao quadrado dá 3, corta, corta. A área vai ser a raiz de 14 π apenas. E pronto. A área daquela superfície lá. Certo? 41 aí. Bem, agora nós vamos... 6.7. Agora nós vamos para uma situação um pouco mais trabalhosa, tá? 16.7, 31. Então, a ideia aqui é você calcular a integral de superfície, tá? Esse campo vetorial aqui. Cadê o comando dela aqui embaixo? Aqui, ó. Avalie a integral de superfície para o campo vetorial dado e a superfície orientada a S. Em outras palavras, localize o fluxo de F através de S. Para superfícies fechadas, use a orientação para o exterior, sendo a positiva. E aí nós vamos lá no 31, e é isso que a gente tem que fazer aqui. Basicamente, calcular a integral, né, de superfície aí. Esse aqui. Nota que você tem uma expressão aí bem interessante, então vamos trabalhar lá, tá? Desenvolver essa ideia aqui. 16.7. Exercício 31. A função é... Na verdade, o problema é calcule isso aqui. A função é essa. X ao quadrado i mais y ao quadrado j mais e ao quadrado k. A superfície é essa aqui. O z está variando de 0 a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. O x está variando de 0 a 2. Assim, tentar desenhar aqui, a gente, antes de começar, ter pelo menos uma ideia dessa superfície, tá? Tentar posicionar aqui melhor o lápis, a caneta aqui, mais firme assim, para ver se fica melhor. Só um momento. Tá, imaginei então que nem é no plano também. Fiz errado aqui no espaço. Então aqui, ó, x, um y e um z. Bom,
Aí a ideia é o seguinte, vamos pensar ali. O Z, eu vou ter que apagar aqui. Pelo menos essa parte, senão vai, daqui a pouco vai prejudicar o desenho, assim, mais para cá. Assim. O Z, ele está variando de 0, assim, pensa assim, o Z está variando de 0 até aquele negócio, aquela expressão lá. E, na verdade, aquela raiz é uma expressão curva, né? E se você notar direitinho ali, prestar bem atenção, você colocar z ao quadrado, e aqui é o quadrado, e jogar o y para lá, você vai ter z ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 1. Então, na verdade, você está falando de... se você manejar isso aí, você tem uma circunferência, né? E se o x variar livre, você tem um cilindro no espaço. Tá? Mas o z só vai pegar a parte, né, da raiz quadrada lá, ou seja, a parte positiva. Ele só vai pegar essa parte positiva. Então, pensa bem, o z está variando mais ou menos assim, ó. Aqui é uma unidade, aqui é uma unidade, aqui é uma unidade. Ele está fazendo essa variação, ele varia ele de 0 a essa raiz de 1 menos y ao quadrado, ele está fazendo isso aqui, ó. Isso que ele está fazendo ali. Certo? Ele não faz a parte de baixo. Entendeu? Ele não está fazendo a parte de baixo, porque ele está querendo só essa parte aqui, que é a positiva. Ele indicou aqui o positivo. Se ele quisesse assim, não, ainda não seria nem assim. Ele seria menor do que o positivo e maior do que o negativo. Aí ele faria isso aqui tudo, ó. Completaria, entendeu? Mas ele está pegando só uma parte, só a parte de cima. Beleza. Então, essa é a variação do Z. E a variação do X? De 0 a 2. 1, 2. O que quer dizer? Que esse Z, essa variação do Z, ela está percorrendo ali. Do zero, no X do 0 ao 2. Ou seja, passar um negócio assim. Fazer um paralelo aqui, ó. 1, 1. Opa. A gente teria um negócio mais ou menos assim, ó. Tipo um galpãozão. Tem aqueles galpãozão metálico. Essa superfície aqui, ó. Estrutura metálica, né? Faz aquele... Enfim, essa é a nossa estrutura. E aí é que mora o problema, porque ele quer que você calcule a integral de superfície. Aí você vai pensar sempre, tanto na integral de linha como na superfície. Como na integral de linha, você vai perceber se a sua curva é suave. Se ela tiver quina, assim, você tem que fazer por partes. Faz essa, mais essa, mais essa. A integral de superfície é a mesma coisa. Sua superfície tem que ser suave. Tá? Então, nesse caso aí, se você olhar a superfície como um todo, ela não é suave, né? Ela tem quinas, ela tem borda, ela tem dobradura ali, tem, né? Tem aresta que passa de um lado para o outro, na qual você passa de uma face para outra, né? Então, uma série de dificuldades. Então, essa superfície, você vai ter que trabalhar ela em 4 cálculos, pelo menos. Você vai ter que desmontar ela, você vai ter que fazer um cálculo para essa parte de fora, arredondada, para essa cobertura, essa espécie de cobertura. Você vai ter que trabalhar uma superfície, essa de baixo, só essa parte de baixo aqui, vou chamar de S2. Você vai ter que trabalhar uma superfície aqui atrás, vou chamar aqui de S3, e você tem que trabalhar a superfície aqui na frente, S4. Por isso, a análise é bem detalhada para você conseguir de cara já ver isso, que você tem que fazer isso, e não sair calculando de uma vez só. E depois, trabalhosa, que você vai ter que fazer 4 contas. Pelo menos
relativamente trabalhoso, né? Porque no meio aí das contas, vocês vão ver que vai aparecer um zero, um negócio que vai ajudar bastante. Mas ela é relativamente trabalhosa de fazer. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, abordando a superfície 1. Tem em mente que é essa coisa aqui de fora, né? Essa superfície aí arredondada aí. Então, S1. O que, que a gente tem no S1? O Z é igual a raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. E o x está variando de 0 a 2. E o y está variando de menos 1 a 1. Tá bom? A integral que a gente tem que calcular, a gente vai utilizar agora, ó, integral de superfície. Nota que a gente tem uma estrutura em Z. Então, existe lá nas integrais de superfície, onde você vai calcular essa fórmula aqui para você calcular quando você tem uma estrutura em Z. Del G, del X menos Q, del G, del Y mais R dA sobre D. Espero que vocês lembrem disso aqui, tá? E aí a gente pode... Deixa eu ver. Vamos fazer a parte, tá? Senão, se eu coloco tudo no cálculo, ele vai ficando em boleira. Então, não é muito legal. Então, vamos fazer a parte. Isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Uma vez que a nossa função z está aqui. Então, quem é a derivada de g? G é a mesma função z lá, tá? G só está indicando que é um g de xy, por exemplo. É uma função de outras variáveis, tá? Derivando aqui lá em relação a x. Derivando isso em relação a x. Não tem x lá, só tem y, então isso aí vai dar 0. Agora, a derivada de g em relação a y. Aí, vamos fazer o seguinte, ó. Isso aqui pode ser escrito, para facilitar, né, nosso cálculo agora, pode ser escrito como potência de expoente fracionário. Derivando aquele negócio em y, a gente tem que usar a regra da cadeia, né, porque é a função composta. Deriva de fora, composta, né, vezes a derivada de dentro. Então, essa derivada parcial em y vai ficar assim, ó. Meio, 1 menos y ao quadrado, meio menos 1, elevado a menos meio, vezes a derivada de dentro em relação a y. A derivada disso aqui é 0, a derivada disso aqui em relação a y, menos 2y. E agora, só simplificando, né? Corta esse com esse. Vai ficar menos y em cima. Isso aqui tudo a gente coloca para baixo dentro da raiz, né? Aquele menos meio, se você joga para baixo, fica meio. E você pode colocar ele dentro da raiz assim, porque é essa a função dele. Meio é fazer uma raiz, é isso? Beleza, então a gente calculou. Esses dois ingredientes são importantes, né? Isso aqui é fácil. P está aqui, né? Menos P. Cadê? Tem que ir lá na função, né? Cadê a função? Aqui, ó. P, Q, R. Então, P, Q, R, muito fácil, tá? E a gente já tem isso aqui. Agora a gente pode montar o cálculo, né? Agora a gente continua. Menos quem é P? X ao quadrado, vezes del G, del X, que deu 0. Agora, menos Q, quem é Q? Y ao quadrado. Menos Q, Y ao quadrado, vezes del G, del Y, que deu isso aqui, ó. Menos Y sobre raiz quadrada de 1 menos Y ao quadrado. Mais R, quem é R? Z ao quadrado. Tá bom? Tudo isso D de A. Certo aí? Agora, outra coisa interessante. Sempre que a gente tem uma função em Z que aparece o Z, a gente tem que substituir, tá? Então, o Z é raiz quadrada de 1 menos Y ao quadrado. Z ao quadrado é quanto, então? Então, aqui, ó. Isso aqui vezes 0 dá 0. Menos com menos dá mais esse vezes esse. Y ao cubo sobre raiz quadrada de 1 menos Y ao quadrado.
mais z ao quadrado. Quem é z ao quadrado? 1 menos y ao quadrado. Tudo isso aqui d de a. Certo? Agora a gente continua aqui. Y ao cubo sobre raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado d, tá bom? Mais 1 menos y ao quadrado, tudo isso d de a, e a gente continua daí para frente em busca da nossa resposta aí. Tá certo? E aí, o que acontece? Aí você vai precisar fazer... Nota que são 3 parcelas, não é isso? Você poderia separar e integrar, né? Aqui, ó, uma de cada vez, né? E essa integral, a mais difícil, é essa aqui, ó. Então, nós vamos trabalhar com ela separadamente, tá? Vamos integrar só aquele negócio ali. Tá? Y ao cubo sobre 1 menos y ao quadrado. Tá? Vamos integrar isso aqui em relação a y. Tá bom? Isso aqui é um dy menos 1 a 1. O y está variando de menos 1 a 1, né? Na verdade, a gente poderia já abrir isso aqui, ó. E já definir já melhor isso aí tudo. Você notar, a gente está trabalhando lá com x e y só, né? O z já está definido, já está travado, né? A gente tem dy dx. Tá? Então, na verdade, vamos melhorar isso aqui já para ficar problema ali com até esses intervalos de integração. Mais 1 menos y ao quadrado. A gente pode, como o y ali está tendo a variável primeiro, então a gente pode trabalhar primeiro y, tá? Então, o que a gente está fazendo é só essa partezinha aqui. O resto é muito fácil. Então, vamos pensar nesse negócio aí, ó. Como é que a gente integra isso? Certo? E aí, se você fizer uma boa substituição, exige você também, de novo, pensar numa boa substituição, tá? Ela também não é só uma substituição e de cara ela já resolva tudo. Por exemplo, vai chamar u igual a 1 menos y ao quadrado. Quando você derivar du, você vai ter menos 2 y dy. Então, isso aqui passa para cá dividindo. Então, menos du sobre 2 é y dy. Então, nota que nesse tipo de substituição, você conseguiu substituir isso aqui, que foi u. E você conseguiu y dy. De repente, aqui, ó, y ao cubo, você pode falar assim, ó, representar assim, ó, y ao quadrado vezes y. Então, você conseguiu substituir isso e isso. Mas isso aqui ainda está sobrando. E você tem que substituir todo mundo. Então, você não consegue integrar. Pelo menos, né, na regra da substituição. Então, y ao quadrado, y dy sobre raiz quadrada de 1 menos y ao quadrado. Então, está faltando só alguma coisa para y ao quadrado. Pega essa expressão aqui, ó, e melhora ela, ó. Então, passa o y para cá, y ao quadrado. Y ao quadrado, então, é 1 menos u. A gente tem que fazer todo mundo ali ficar em termos de u. Aí a gente consegue resolver e substituir adequadamente todo mundo, tá? Então, vamos lá. Ignora, por enquanto, isso aqui, então, né? Que a gente vai substituir por u. Certo? Isso aqui, ó, é o menos du sobre 2. Eu vou colocar menos du sobre 2, assim, ó. Aqui fora. Menos meio. Tá bom? Que é o meio. Tá fazendo o mesmo efeito de menos du sobre 2 aqui dentro, tá? Nota que a gente substitui isso, então. Isso aqui é menos du sobre 2. Y ao quadrado é o quê? 1 menos u. E o que tem aqui embaixo? Raiz quadrada de u. Ou seja, u elevado a meio. É a raiz quadrada de u, né?
Isso aqui foi U, né? Ó, primeira substituição lá. Certo? Então, vamos desenvolver isso aí agora. Lá, menos meio integral de menos 1 a 1. Desconsidera isso, tá? Se a gente separar aqui, a gente vai ter o seguinte. Ó, nota que tem um menos, então vai ter duas integrais aqui. Eu vou separar aqui dentro primeiro, para vocês visualizarem as frações certinho. Estão vendo aí, separando essas frações aí? Então, menos meio, menos 1, 1. Aqui eu vou levar esse U para cima, vai ficar U elevado a menos meio. Menos, aqui eu vou fazer a operação, aqui tem um que não aparece, né? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar U elevado a meio. Tudo isso, BU. E a gente vai separar agora de vez. Menos meio integral de menos 1, 1. U elevado a menos meio DU. Aí fica esse menos com menos dá mais. Mais meio. Menos 1, 1. U elevado a meio. DU. Agora fica fácil, né? Integrar. Lá, então, menos meio. U elevado a menos meio, integrando em U, vai dar o quê? U elevado a menos meio mais 1. Vai ser o U elevado a menos meio mais 1, que é elevado a meio. Dividido por meio é o mesmo que multiplicar por 2. Mas, por outro lado, você tem meio aqui. U elevado a meio mais 1. U elevado a 3 meios, integrando. U elevado a 3 meios, vezes 2 terços. Porque é U elevado a 3 meios dividido por 3 meios, que é o mesmo que multiplicar por 2 terços. Tá bom? Isso tudo está variando de 0, de menos 1 a 1, melhor dizendo. Menos 1 a 1. Ó, corta esse fica menos, vamos voltar, o U, quem é o U? 1 menos y ao quadrado elevado a meio. Mais, corta aqui, 1 terço, quem que é o U? 1 menos y ao quadrado elevado a 3 meio. Variando de menos 1 a 1. Isso aqui a gente vai parar por aqui, que a gente vai continuar com o resto lá. A gente já integrou, certo? A integral é essa aí. Agora a gente acompanha com o resto, tá bom? Né? A gente parou para resolver isso aqui, né? Primeiro. E conforme esse asterístico aqui, ó, né? Agora a gente, vou repetir essa expressão, a gente vai fazer ela continuar agora, já que a gente sabe essa parte aqui, né? Uma bagunça aqui também. Então, isso aqui, ó. Região D. Então, a gente já fez isso aqui, ó. Certo? Agora a gente vai pegar essa mesma expressão e só continuar ela. Vai ficar assim, ó, igual, grau dupla. Né? Vou repetir aqui para a gente fazer embaixo depois. Vou ver se eu tenho ela aqui para ir mais rápido. Mais quadrado de 1 menos y ao quadrado. Mais 1 menos y ao quadrado. dy dx. E aqui já colocar os intervalos de integração aqui. De menos 1 a 1 e de 0 a 2. Então, ali dentro a gente tem, então, a integral de 0 a 2. Essa integral, então, a gente já fez, a gente vai colocar lá. Tá bom? Então, essa integral aqui foi essa. Então, a gente vai substituir lá. Menos, tipo assim, estou integrando agora, tal, mas aí eu estou integrando, aí eu sei que vai dar isso aqui. Então, 1 menos y ao quadrado, elevado a meio. É isso? Vou pôr na raiz aqui. Tá certo? Mais 1 terço, 1 menos y ao quadrado elevado a 3 meio. Só foi aquilo lá, né? Agora, integral de 1 é y, integral de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3. Tá certo? E aí, agora, isso tudo variando de menos 1 a 1, e isso está dentro do dx lá.
Está dentro da integral, né? Que ainda vai integrar em dx. Certo? Agora anota aqui, você não precisa... Precisa sim. Vou falar que não precisa desse de baixo, mas precisa, que não vai zerar, não. Tá, então vamos substituir por 1. A gente vai fazer assim, ó. Substituir todo mundo, o x por 1, o y por 1, né? Então, nota que você multiplica, substituindo o y por 1 aqui, 1 ao quadrado vai ser 1 menos 1, 0. Então, isso aqui zera, tá? Aqui, o y por 1 também, ó. 1 menos 1 vai zerar. Aqui por 1 vai dar 1 menos 1 elevado a 3 é 1 sobre 3, então menos 1/3. Pronto, é esse resultado aí. Menos agora toda a análise por menos 1. Nota, esse menos 1, quando é ao quadrado ali, ó, é o mesmo efeito. Porque menos 1 ao quadrado é 1. Então, 1 menos 1 aqui também dá 0. Aqui é a mesma coisa. Menos 1 ao quadrado, do mesmo jeito, dá 1. 1 menos 1, zerou também. E aqui, fica menos 1. E ele, menos 1 ao cubo é menos 1, com menos dá mais 1/3. Isso tudo dx. Chegamos já. Nota que agora já passou a parte mais difícil, né? Então, esse 1 menos 1/3 vai dar 2/3. Menos 1 mais 1/3, menos 2/3. Com menos, mais. Isso tudo dx. Agora, pelo amor de Deus, não vai falar que isso aqui é 4/6, tá? Conserva, né? Isso aí é uma constante, vou colocar aqui fora. Conserva a base e soma, conserva o denominador e soma os numeradores, tá? Soma de fração. Então, sobra d de x aqui. 4/3 integral dx é x, variando de 0 a 2, só precisa aqui. Então, o efeito vai ser multiplicar por 2, 8/3, e acabou. Esse é o efeito aí. Certo? Estão entendendo aí? Tudo tranquilo? Conseguiriam fazer? Tá tudo certo aí? Tudo tranquilo, professor. Beleza. Vamos avante, então. 7.1. Agora, essa aqui... Para a última, então, que eu selecionei aqui. Última lista. Essa aqui eu quero que a gente faça de duas maneiras, tá? Eu vou querer que vocês tentem de uma maneira. Vou dar um tempinho. E aí eu termino fazendo de outra maneira. Tá bom? Então, vamos lá. É a lista 16.8, a 9. Use o teorema de Stokes para calcular a integral de f dr sobre a curva C. Em cada caso, C é orientado no sentido anti-horário quando visto de cima. Então, já orientou bem, você não vai ter muito problema com isso. A questão é a 9, então, é a seguinte, ó. Nós estamos na lista 16.8, a questão é a questão 9, a função é essa, e você vai ter que usar o teorema de Stokes. YZI mais 2x ZJ mais EXYK. Tá? C é o quê? C é isso aqui, ó. Com Z igual a 5. Então, a ideia aí é o seguinte, ele fala para você usar o teorema de Stokes, tá bom? Ó, use Stokes. Mas por isso que eu quero fazer de duas formas, é para fazer uma espécie de testezinho com vocês aqui. Bom? Você vai calcular isso aí usando as fórmulas normais, tá bom? De cálculo de uma função sobre uma curva C. Usando as fórmulas normais. Depois, primeiro modo.
Método fórmulas normais, vou colocar aqui, ó, usando as fórmulas normais, a calcular isso aqui, ó, integral de f dr sobre a curva C. Tá bom? Aí o segundo modo é que você vai, é o que ele está pedindo aí, que é o teorema de Stokes. Aí esse aqui eu vou fazer. Esse aqui vocês tentam. Agora, esse aqui o professor finaliza. Tá bom? Então, vamos lá. Pensem nessa figura, nessa superfície, nessa forma. Pense na curva. Pense em como você pode trabalhar com ela. Veja a fórmula lá, como é que você pode desenvolver. Vou até colocar a fórmula aqui do primeiro modo. É a fórmula. Para você calcular isso aqui, ó. Você vai usar isso aqui, ó. F de R de T. Aí você vai fazer R' de T, dt. Então, essa aqui é a fórmula, tá? A fórmula está até aí já. Então, usem essa fórmula. Tenta entender essa curva e calcule essa integral. Tá bom? Essa integral de linha de campo vetorial. Tá lá na seção 16.2, lembra? Finalzinho da seção 16.2, a integral de linha. Apareceu essa aí sobre um campo. Então, eu vou dar 10 minutinhos, tá? 10 minutinhos, tá? Mas eu preciso que vocês tentem. Se vocês não conseguir hoje, é um sinal ruim para a prova. A prova é depois de amanhã, tá bom? Tem que tentar e tem que fazer. Então, 10 minutinhos, tá? Vou cronometrar aqui. E aí depois eu venho e a gente corrige ela. Bom? E se for pouco 10 minutinhos, a gente prolonga um pouquinho mais, tá? O que de repente, aí vocês precisam fazer? Para a gente ir conferindo até por partes, né? Vocês precisam fazer o R de t, que é a função, né? Vetorial para essa curva. Então, esse aqui é um primeiro passo. Tendo essa função, você consegue calcular a derivada fácil. Segundo passo. Dá para a gente ir corrigindo assim, tá? Daqui a pouco, então, eu venho e vejo se vocês conseguiram essa e assim sucessivamente. Depois, você pode compor a função f de r' de t. Compõe ela para ver como é que fica. E, por fim, é calcular a integral. E você pode também fazer esse produto, nota que isso aqui é um produto por escalar, né? Aí você pode calcular aqui fora, né? Esse produto por escalar. Depois joga tudo lá dentro e finaliza. Depois a integral finaliza, tá? Tem o que fazer. Ok? Então tenta isso aqui, ó. Então daqui 2 minutinhos eu vejo se vocês acertaram assim. E aí quem for ver o vídeo depois, adianta essas partes aí, tá? Então, pega lá no final já a resposta.
E aí, conseguiram? Quem conseguiu o R de T, manda aí. Escreve aí no chat. Ou pode falar aí, pode usar o microfone. Ó, nós só estamos no R de T, tá? Primeira etapa aqui, ó. Olha um desenho aí dessa curva. Então, ela aí é uma circunferência, né, de raio 4. Ó. Como é que você parametriza, né? Como é que você pode descrever uma circunferência? Pode usar coordenadas polares, né? Você pode fazer aqui, ó, x é igual a r, o raio é 4, né? 4 cosseno de θ, y é o raio seno de θ. Só que aqui está no espaço, né? Então, você tem z ali. O z é 5. Pronto, você já tem essa curva parametrizada, mas você quer um R de θ. Ou R de T, se você quiser substituir T por θ, não tem problema também não. Aí você quer uma função, né, vetorial, que é essa primeira coisa ali que a gente está procurando, né? Então, vai ser 4 cosseno de θi mais 4 seno de θj mais 5k. Pronto. Isso aqui é a primeira. Tá? Primeira etapa lá. Depois, o que, que a gente tem que fazer? Vamos calcular a derivada, né? Isso que a gente vai precisar também, ó, R' de θ. Acho que foi isso que eu coloquei em segundo lugar. Isso. 4 é constante, derivada de cosseno menos seno. 4 seno de θi. Mais 4, derivado do seno é o cosseno de j. Tá certo? E aqui zero, porque não tem a variável θ lá. Constante. Certo? O que mais que a gente precisa agora? Já tem o R, tem a derivada, compor f de R de t.
né? Então, a gente precisa pegar a nossa função, que é f de x, y, z, que é igual a yzi mais 2x zj mais e elevado a xyk, e substituí-la, compô-la, né, com r de θ, no nosso caso, com os parâmetros aqui, né? Ou seja, o y é 4 seno, então ele tem que ser 4 seno de θ aqui, vezes o z é 5 vezes i, mais 2 vezes o x é 4 cosseno de θ, vezes o z, que é 5, j, mais o e elevado a x, que é 4 cosseno de θ, vezes o y, que é 4 seno de θ. Isso é o K. R composto de F, composto de R de T, vai ser igual 4 vezes 5, 20 seno de θi, 2 vezes 4 vezes 5, 40. 40 cosseno de θ, J, mais E elevado a 4 vezes 4, 16, cosseno de θ, seno de θ, K. Tudo bem até aí? Vamos fazer um próximo passo ainda, ó, antes da gente entrar na integral. Isso aqui já foi. E já foi. Agora esse produto por escalar, né? Vamos trabalhar isso aqui, ó, da seguinte forma. F de R de θ, produto escalar com o R' de θ, a gente vai colocar ambos já na forma vetorial, vai ficar mais fácil, tá? Então, aqui, ó, 20 seno de θ, aqui 40 cosseno, e aqui E elevado a 16 cosseno de θ, seno de θ, vezes, produto por escalar, melhor dizendo, o R' de θ, que vai ser menos 4 seno de θ, 4 cosseno de θ e 0. Isso aqui, então, vai dar esse vezes esse, menos 80 seno de ao quadrado de θ. Opa, aqui é mais, né? Que é o produto por escalar, não é vetor, ele vai somando ali, tá? Agora, a segunda parcela, esse vezes esse, que vai dar 4 vezes 40, 160. Cosseno ao quadrado de θ. E o último pelo último dá 0, né? Tá certo? Então, não dá para simplificar muita coisa aí, né? Tá? Se fosse, por exemplo, se fosse pelo menos positivo aqui, né? 80 seno ao quadrado, você pegava um 80 ali, cosseno ao quadrado, e sobrava mais 80 cosseno ao quadrado, tal, mas não dá para mexer muito ali, tá? Deixa assim mesmo, tem problema. Agora a gente já sabe isso aqui também, então, na minha sequência lá, só falta agora calcular a integral, jogar tudo aqui dentro. Tá? Então, vamos jogar lá dentro da integral. Portanto, integral de f dr sobre c vai ser igual integral daquilo que a gente calculou aqui atrás, ó, isso aqui tudo é o que está dentro da integral, né? É o miolo lá, então, o que a gente vai ter é menos 80 seno ao quadrado de θ, mais 160 cosseno ao quadrado de θ, tudo isso dθ, e variando de 0 a 2π. Tá bom? Lá atrás, na parametrização, a gente já deveria ter colocado essa variação de θ, mas não é algo tão difícil de perceber aí que é essa variação, né?
Tem duas, né? Tem uma parcela aqui, ó. Tem duas parcelas, a gente pode separar. Então, menos 80 integral de 0 a 2π seno ao quadrado de θ mais 160 integral de 0 a 2π cosseno ao quadrado de θ dθ. Agora a pergunta, eu vou fazer de novo. Quando a gente tem um seno de, por exemplo, cosseno ao quadrado, a gente precisa usar uma identidade trigonométrica para substituir isso aí, para a gente calcular com mais facilidade. Qual identidade é essa? Quem pode falar aí? Cosseno ao quadrado, eu troco pelo quê? Vamos lá, alguém fala aí. Eu falei já umas 3, 4 vezes esse negócio aí. Falei que é importante, tem que substituir toda vez que cair esse seno ou esse cosseno. Tá vendo como é importante? Calcula esse seno aí, quero ver. Calcula, então, sem usar substituição. Imagine que você fala assim, não lembro. Beleza, então tenta calcular também isso aí, sem lembrar da substituição. Faz só isso aqui. Eu acho que a gente passaria o resto da noite aqui, fazendo conta, entendeu? Não é trivial, não. Esse seno aí não é fácilzinho de fazer, não. Certo? Então, precisa daquela identidade. Aquela usa muito. Essa identidade usa-se muito, tá? Então, a do cosseno, o cosseno ao quadrado de θ é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. A do seno só muda o sinal, é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2. Você tem que substituir por isso aí. Então, você não consegue desenvolver, entendeu? Vocês têm que enfiar isso aqui na cabeça, de uma vez por todas, pelo amor de Deus. Senão, não faz isso aí. Eu acho que eu vou colocar na prova, só para ver como é que vai ser isso aí. Vou colocar na prova, só para ver se vocês vão continuar negligenciando aí a importância dessa identidade, né? Vai ficar menos 80 integral de 0 a 2π, 1 menos cosseno de 2θ sobre 2 dθ mais 160, 0, 2π, 1 mais cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Aí a gente começa a brincadeira. Essa fração eu vou passar aqui para trás, para fora. 80 dividido para 2, 40, menos 40 porque está negativo lá. Sobra 1 menos cosseno de 2θ dθ 0 a 2π, isso aqui fica mais fácil de integrar. Agora aqui é a mesma coisa, passa esse 2 para lá dividindo, vai ficar 80 integral de 0 a 2π, lá dentro 1 mais cosseno de 2θ dθ, e também mais fácil de trabalhar. Nota que isso aqui ainda precisaria de uma substituiçãozinha de integral, mas vai ser simples, a gente já trabalhou muito isso, vamos fazer direto, tá? Então, aqui vai dar, essa integral de 1 é θ, vezes menos 40 θ. Menos com menos, mais 40. Integral de cosseno de 2θ, nota, ó, a integral de cosseno de 2θ vai ser seno de 2θ sobre 2. Só tem que lembrar desse sobre 2, porque isso aqui tem um múltiplo de 2. Quando você usar a substituiçãozinha lá, então viria esse sobre 2. Tá bom? Então tem que lembrar disso aí. Tá ok? Então vamos lá. Vai ficar 1 sobre 2 seno de 2θ. Tudo isso variando de 0 a 2π. Agora a outra parte lá. 180, aqui, ó.
integral de 1 θ mais 180, não, desculpa, 80, né? 80. E agora o cosseno de 2θ, que vai ser mesma coisa, meio seno de 2θ. Isso tudo variando de 0 a 2π também. Ok? Vamos lá andar aqui um pouco, então. Menos 40θ, 40 por 2 mais 20, seno de 2θ, mais 80θ, mais 40 seno de 2θ. E nota que todo mundo tem a mesma variação, você pode fazer assim, ó. Joga a variação lá para todo mundo. Tem alguma coisa que dá para simplificar? E aqui dá para simplificar, né? 40θ vai ficar mais simples ainda. E 20 com 20 mais 60 seno de 2θ. Isso tudo variando de 0 a 2π. Agora, uma facilidade é que essa parte do seno, quando ele está nesses intervalos, sempre ele dá 0. Seno de qualquer múltiplo de 2π ou seno de múltiplo de 0, é tudo 0. Então, só vai sobrar essa parte para a gente operar. E a gente só precisa trabalhar em cima também. Quando você substituir por 0, o θ lá zerou. Então, você vai ter 40 vezes 2π, que é 80π, e acabou. Entenderam? Então, esse aí é o processo. Se você for calcular, né, pelos métodos normais. Aí, agora a gente vai fazer pelo Teorema de Stokes, para a gente ver a diferença, né? Justamente para ver a vantagem do Teorema de Stokes. O que o Teorema de Stokes diz? Se você tem que calcular uma integral de linha sobre uma curva, é isso? Sobre a curva C. Entretanto, essa curva é a borda de uma superfície e nós podemos fabricar essa superfície. Poderíamos fabricar várias, mas a gente vai pegar essa mais simples aqui, que é uma tampa. Não é uma superfície? Sim. A borda final dela não é a curva? Sim. Então, a gente pode usar o Teorema de Stokes com essa superfície. Essa tampa aí. Mas poderia ser outra superfície, cuja essa curva fosse a borda também. Poderia ser aqui um cilindro. Aqui, é claro que ia dificultar um pouquinho mais os cálculos, né? Mas poderia ser esse cilindro, não tem problema. Poderia ser um paraboloide, você poderia inventar um paraboloide que finaliza ali embaixo, tipo assim, ó. Z igual a menos x ao quadrado, menos y ao quadrado. Sei lá, você modelando, você encaixa ele aí, você poderia pensar para encaixar a borda final dele aí, você usaria essa superfície. Tá? Então, o Teorema de Stokes fala isso. Se você tem uma curva assim, você precisa calcular a integral de linha, se tiver uma superfície que finaliza nela, você transforma isso numa integral dupla, né? O Teorema de Stokes, então, fala o seguinte, você só precisa calcular, olha aqui, ó, o hot de F, é isso? ds sobre S. E o rotacional é fácil de calcular, né? Então, vamos calcular, vou fazer tudo aqui, ó, o hot dessa função aí, ó, o hot de F vai ser igual a IJK. Quem que é a função? É esse aqui. Quem que é o I? YZ, J, desculpa, del X, del Y, né? Vou repetir aqui, del X, del Y, del Z, e agora sim, PQR, né? Quem é o P aqui? YZ, quem é o Q, quem é o R? Só substituir lá, então. YZ, 2XZ, né? YZ, 2XZ, e por fim, E elevado a XY. Tá, eu vou fazer direto aqui. Por conta de espaço, eu vou fazer é a regra de Sarri, tá? Mas sem precisar repetir as duas colunas, tá? Então, ele faz assim, ó. Esse produto aqui, derivando isso aqui em Y,
a gente vai ter, nota que vai ficar uma função composta aí, vai ficar isso aqui vezes a derivada de dentro ali, né? Derivada de xy em relação a y é x. Então, ficou uma derivada, uma função composta, tá? Agora aqui, ó, sem precisar repetir lá, você vem, sempre tem que ter 3 elementos, tá? Então, isso aqui, você pega esse, vezes esse aqui, ó, tá solto na quina aqui, ó. 3 elementos, esse, você já usou essa coluna, não é essa, porque tem 2 elementos, é a última. Né? Se você jogasse nessas 2 colunas, ele não ia estar aqui embaixo, ó, esse não ia estar aqui. Então, você vem para cá. Então, você pode fazer direto aqui sem abrir 2 colunas. Principalmente quando for preciso, num caso como esse aí. Então, aqui é Z, tá? Eu coloquei X, mas tá errado. Né? É Z. Então, derivando parcialmente isso aqui em Z, vai dar Y. Então, mais YJ, tá? Agora aqui, como é que eu faço com K? Vem para cá e multiplica com esses 2 aqui, ó. Bom, ele opera com essas 2 aqui, que não foram usadas ainda. Então, na verdade, você vai fazer o quê? Derivada de 2xz em relação a x. Vai dar 2z, mais 2zk. Tá certo? Agora, para não embolar muito, eu vou apagar esses riscos, né, essas diagonais, e a gente vai fazer no sentido contrário. Sentido contrário, mudando o sinal. Você faz isso aqui, em y vai dar menos zk. Menos zk. Agora aqui, ó, vai lá no i, tá? Vai ter 3 elementos só. Então vai ficar 2x i, mudando o sinal, menos 2xi. E por fim, isso aqui que pega com esses 2 aqui. Derivando em x aqui, vai ficar, e mudando o sinal, menos x elevado a xy, j, quase o mesmo caso aqui do começo, tá? Então muda o sinal. Simplificando, tem 2i aqui, né? Então, colocar o i em evidência, vai ficar x elevado a x, y menos 2xi. O j também tem 2, mais y menos e elevado a xy, j. Mais, por fim, o k, que é 2k menos k. Então, vai ser só k, mais 2zk menos zk. Então, vai ser zk. Dá para pôr aqui. Certo? Então, a gente calculou aqui, ó. A gente calculou hot, não é isso? Agora eu vou ter que apagar, senão não vai caber de fato. De fato, não vai. Não consigo fazer todo o cálculo aqui, não, tá? Mas aqui a gente faz o seguinte agora. A gente já usou, né? Isso aqui a gente não vai usar mais. Outra perspectiva aqui que a gente está trabalhando. Agora o seguinte, ó. Essa fórmula ela é intercambiável com essa aqui, ó. Hot de f n ds. O que é isso? Quando você tem o vetor normal, né? Você pode fazer esse produto aqui pelo vetor normal, certo? E calcular o restante. E aqui é interessante, eu apaguei a figura, mas a gente tinha lá um disco, né? O disco em Z5 paralelo ao horizontal. E a gente tem um normal aqui com facilidade. Nosso vetor normal aqui, que aponta para cima, é o quê? O K, né? O vetor K. Então, quando a gente fizer esse produto aqui, vai ficar o seguinte, ó, o nosso hot já está aqui, eu vou colocar ali em termos vetoriais, x, e, y menos 2x, y menos x, e,
elevado a XY e Z. Produto por escalar vezes o vetor K, que é 0, 0, 1, que está apontando para cima lá. ds sobre S. Nota que isso aqui simplifica muita coisa, porque isso vezes isso é 0, isso vezes isso é 0, só sobra o Z. S ds. E Z é igual a 5. Desde o começo. Então, a gente vai ter 5 integral ds sobre S. Tá bom? Eu vou só melhorar aqui um pouquinho. dA sobre D, tá? Daqui para cá ele vira dA sobre D. E o domínio, tá? Só trabalhar seria trabalhar essa parametrização aqui do domínio e calcular. Mas não precisa nem trabalhar com essa integral dupla, porque isso aqui indica a área, não é isso? Da região D. Então, isso aqui é 5 vezes. Qual a área da região D? Circunferência, não é isso? Qual o raio da circunferência? 4. Aqui, ó. Baseado nisso aqui, ó. A circunferência de raio 4. Então, qual a área daquilo lá? Π vezes R ao quadrado. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 5, 80. 80 π. E nota que deu o mesmo valor. Vou aqui avançar do que a gente fez na primeira vez. Olha o tanto de conta. Olha aqui com o teorema de Stokes bem aplicado, né? A gente se encontra com relativa pouco mais de facilidade. Tá bom? Vou parar a gravação aqui. A ideia era trabalhar essas questões para ajudar vocês aí, tá bom?